Bom dia, família! É uma alegria estar com vocês essa manhã. Muita coisa tem acontecido nessa última semana. Semana passada eu e Bia estivemos lá no Rio de Janeiro com a igreja para poder estar no culto com eles, mas também para poder participar do casamento de um casal de amigos nossos que muitos de vocês conhecem, Mateus e Larissa, se casaram. Então, outra coisa, no meio da semana estivemos no culto com a igreja em São Carlos. Porque vai ser um tempo de mudanças agora para a igreja lá, mas também para a igreja aqui. Vocês devem perceber que a gente tem um casal aqui hoje com a gente. Um pouco raro. Por quê? Porque é raro que eles estejam aqui, não é? Que é Gabriel e Amanda, família. E você se pergunta, por que eles estão aqui hoje no culto? Porque hoje, oficialmente, eles são parte da igreja de São Paulo. Vou falar um pouquinho mais sobre eles hoje na pregação. Também, hoje é um dia de despedida. Porque nós vamos ver um casal ser enviado pelo Espírito de Deus para assumir a liderança da igreja em São Carlos. E esse casal é Jonathan e Tânia. Cadê eles? Lá no fundo. Então, você pode imaginar como foi a minha semana e da Bia essa semana. Mas não só a minha e da Bia, mas a deles também. E de toda a igreja, obviamente. Aí tem uma mudança acontecendo em São Carlos, aqui em São Paulo. E tempos de mudança servem para uma coisa, irmãos. Para que a gente possa conhecer mais a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Título de hoje: Conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3. Quando eu penso em uma vida agitada, eu não penso na minha, eu penso na de Paulo. Eu acho que Paulo tinha uma vida muito agitada. Ele era um missionário. Ele era responsável pelo evangelismo dos gentios. Ele supervisionava múltiplas igrejas numa época que não tinha internet. Não tinha avião, não tinha carro para você se deslocar até as igrejas. Mas tinha o Espírito de Deus, amém? E Paulo era um pregador. Ele vivia num tempo em que as condições eram precárias. Ele passou por poucas e boas, como dizem alguns. E depois de 25 anos na fé, 25 anos. Quem é que tem mais de 25 anos como discípulo? Como discípulo. Levanta a mão, por favor. Quando eu penso em pessoas que têm conhecido a Cristo de uma forma muito profunda, ao longo dos anos, por tudo que eles passaram, eu penso nesses irmãos que levantaram as mãos. Para mim são referências, assim como Paulo era uma referência. Mas depois de 25 anos na fé, o que você diria? Eu já conheci bastante de Cristo. Eu já conheci Cristo. Eu acho que eu já sei o suficiente. Olha o que Paulo fala quando ele escreve a carta para a igreja em Filipenses. Filipenses 3, 10, ele fala: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não tenho 25 anos na fé. Esse ano, se Deus permitir, eu e minha esposa vamos completar 10 anos como discípulos. Pela graça de Deus, irmãos. Mas eu fico imaginando, quando eu estiver completando 25 anos na fé, como esses irmãos que levantaram a mão aqui no culto,
como Paulo. E eu quero ter o mesmo coração. Quando eu completar 25 anos na fé, eu quero poder dizer, eu quero conhecer a Cristo. Quando eu completar 10 anos na fé, eu quero dizer, eu quero conhecer a Cristo. Hoje é o que eu quero. Eu quero conhecer a Cristo. E eu quero convidar todos vocês aqui presentes hoje, essa manhã, a conhecer a Cristo, junto comigo, através das Sagradas Escrituras que nós vamos ler. Mas vamos começar conhecendo a Cristo com uma oração. Querido Deus e Pai, Senhor amado e eterno, soberano Criador, nós entramos aqui na sua presença, Pai, porque queremos te conhecer. Não existe nada mais fascinante, nada mais extraordinário, nada que nos anima mais essa manhã do que te conhecer. É por isso que estamos aqui hoje, por isso nos deslocamos das nossas casas. Muitos de nós de longe, muitos de nós com mais de 1 hora para chegar até aqui. Por isso estamos aqui hoje presentes e não preocupados com o que vai acontecer hoje ao longo do dia ou com a semana, porque, Pai, estamos felizes e alegres de poder te conhecer. Pai, eu oro que através das Escrituras possamos te conhecer hoje e possamos ter um coração transformado. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante porque esse ano, além de completar 10 anos como discípulo, eu vou completar 5 anos de casado. Só que faz mais de 13 anos que eu conheço a Bia. A gente se conhece desde o ensino médio, quando a gente ainda era adolescente. Com 15 anos de idade, eu conheci a Bia. Na verdade, não. Vou corrigir aqui. Eu sei que a Bia existe há 13 anos. Eu conheço ela há 10 anos. Como assim? A gente estudou junto 3 anos no ensino médio, desde o primeiro até o 3º ano, na mesma sala, e se eu falei 2 vezes com ela foi muito. Por quê? Porque, obviamente, ela era mais popular que eu. Ela andava com o pessoal legal da sala. Eu sentava na primeira fileira, não tinha amigos. É isso que ela fala por aí, pelo menos, tá bom? Depois, outro dia, eu conto minha versão dos fatos. Foram 3 anos, e olha isso. Eu lembro até hoje, no 3º ano do ensino médio, quando a gente prestou vestibular na USP, e nós 2 passamos, a gente estava na expectativa, no dia que ia sair a lista de convocados. E a gente estava lá aguardando ansiosamente. Eu liguei para o meu pai, eu falei, pai, procura meu nome na lista. E ele viu, eu vi que eu passei, eu fiquei muito animado, era o sonho da minha vida. Eu tinha estudado muito por 3 anos para conseguir chegar aí nesse dia. Estudar engenharia lá. E depois eu me formei nisso. Mas eu lembro quando meu pai falou, e a Bia estava desesperada, querendo ver se ela tinha passado também. Ela falou, pede para procurar meu nome também. Eu falei, seu nome é Bia? Isso só para vocês entenderem como eu não conhecia ela. A gente estudou na mesma sala. Eu sabia que ela existia, eu sabia que ela estava lá, mas eu não conhecia ela. E onde que eu quero chegar com esse exemplo, irmãos? Uma coisa é saber que alguém existe. Outra coisa é conhecer essa pessoa. Sabe o que eu percebo no mundo religioso? E eu digo isso como alguém que viveu 18 anos na igreja. Que muitas pessoas sabem de Deus. Mas saber de Deus não significa que você conhece a Deus. Hoje nós vamos falar sobre conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Mas só porque você tem 18, 20, 30 ou mais anos na igreja, só porque você conhece muitas escrituras, só porque você sabe muitas informações e fatos sobre Deus, teoria, teologia, não significa que você conhece a Deus. Eu vivi 18 anos na igreja, no mundo religioso, vivendo como um hipócrita, vivendo em pecado, vivendo uma mentira, vivendo me chamando de cristão. Mas, no fundo, eu conhecia a minha vida. E quão longe das escrituras ela estava. Quão cheia de pecado, quão cheio de impureza, quão cheio de imoralidade, de mentira. E não tem como
alguém que vive dessa maneira, dizer que conhece a Cristo. Eu sabia de Cristo. Mas depois que eu estudei a Bíblia, me tornei um discípulo, me batizei no ano de 2013, pela graça de Deus, aí sim, eu passei a conhecer a Cristo. E é esse Cristo que eu quero convidar você que está estudando a Bíblia e está nos visitando aqui hoje, a conhecer também. É esse Cristo que eu quero convidar cada discípulo nessa sala a conhecer mais profundamente, hoje também. Vocês estão comigo, igreja? Vamos em Atos 18. Nós vamos estudar um capítulo hoje, em que esse mesmo Paulo passa a conhecer a Cristo de uma forma mais profunda do que ele conhecia antes. Atos 18. Nós vamos ver um capítulo da Bíblia, um capítulo da história de Paulo e como ele conheceu a Cristo. Para poder aprender formas de como nós podemos conhecer a Cristo também. Atos 18, versículo 1. Aqui, só para dar um contexto, nós vemos Paulo na segunda viagem missionária dele. O que é escrito no livro de Atos. Ele tinha passado por vários lugares já. Ele partiu de Jerusalém. Ele passou por muitos lugares, passou por Tessalônica, passou por Bereia, passou por Atenas. E aqui, finalmente, ele chega em uma das cidades mais importantes dentro do Império Romano naquele tempo, que era a cidade de Corinto. Olha o que acontece, versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ok. Em poucos versículos da Bíblia, a gente vê que tem muitas coisas acontecendo. Muitas delas aqui, aparentemente, não são tão boas para o cristianismo. O cristianismo, aparentemente, passa por alguns reveses. O que aconteceu? Aqui a Bíblia menciona um dos imperadores romanos chamado Cláudio. Cláudio emitiu um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Entre esses judeus, nós vemos um casal muito famoso na Bíblia, e nesse capítulo a gente vai entender por quê, chamado Priscila e Áquila. Eles são expulsos de Roma, e eles encontram Paulo em Corinto. Paulo passa a viver com eles, e a profissão deles, assim como a de Paulo, era fabricar tendas. Então não só eles moravam juntos, eles trabalhavam juntos. Agora, por que tem alguns reveses aqui para o cristianismo? Bom, imagina o impacto socioeconômico de ter todos os judeus expulsos de Roma. Talvez por isso, irmãos, Paulo teve que trabalhar durante um tempo da vida dele. Nós sabemos que Paulo era um pregador. Paulo ele era financiado pelas igrejas para poder pregar a palavra de Deus naquilo que nós chamamos hoje na igreja de tempo completo. Paulo era um integral para a igreja, um evangelista para a igreja. Ele cuidava de múltiplas igrejas. O tempo dele era dedicado a isso. E ele fala nas cartas, em agradecimento ao coração dos irmãos que ofertavam para poder ajudar Paulo a evangelizar o mundo naquela geração. Mas nesse tempo, talvez foi um momento de crise aqui para a igreja. E Paulo ele tem que voltar a trabalhar na antiga profissão dele, fazendo tendas. Isso é ou não é um revés? Mas sabe o que é? O próprio Paulo escreve algo que eu queria chamar a gente a ler em 1 Coríntios 2. É um revés para quem não tem uma visão espiritual. Mas Paulo tinha, amém? E nós, como discípulos, somos chamados a ter essa visão também. Em 1 Coríntios 2, versículo 16. E você pode escrever as escrituras no seu caderno, no seu celular, para poder reler com mais calma depois. E não só isso, nós queremos examinar a palavra de Deus. E sabe qual é o dia perfeito para fazer isso? Para ter um coração de bereano, como a Bíblia fala em Atos 17? É hoje.
É o domingo. Então, domingo não é um dia para ter um pior tempo com Deus e não ler a Bíblia. É o dia perfeito para você ouvir o pregador, que está aqui na frente da igreja, e depois examinar o que foi ensinado e ter suas próprias convicções na palavra de Deus, amém? É isso que nós nos incentivamos a fazer como igreja. 1 Coríntios 2,16. Aliás, vamos ler desde o versículo 15. Aqui Paulo fala: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala algo muito extraordinário aqui. Fala que nós como discípulos, nós os que somos espirituais, nós os que somos capazes, através da palavra de Deus, de enxergar o mundo de uma outra forma, diferente da maioria das pessoas, nós podemos fazer isso por uma razão, que nós temos a mente de Cristo. Primeiro ponto de hoje, conhecendo a mente de Cristo. Uma das primeiras coisas que nós podemos conhecer como discípulos é a mente de Cristo. Primeiro, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. E nós, através das nossas orações, podemos, assim como Paulo, conhecer aquilo que a Bíblia chama de a soberania de Deus. A soberania de Deus é o seguinte: é entender que tudo que Deus faz ou permite na nossa vida, na igreja e no mundo, é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Então, Deus ele tem um plano, Deus tem uma vontade. Claro, nós vamos falar no final hoje a vontade geral de Deus para a humanidade, mas Deus tem uma vontade específica para as nossas vidas, para a igreja, para o mundo, cada dia. Cada dia. E parte da aventura que é a vida cristã é você desvendar essa vontade, você descobrir o que está na mente de Deus, o que está na mente de Cristo. Você alguma vez já olhou para uma pessoa e tentou pensar o que está passando na mente dela? É isso que eu fico pensando do Ian às vezes, quando ele dá bem-vindo. Eu fico pensando, falando de RBD, falando de... O que passa na mente do Ian? Né? Aí ele começa a falar, é isso. Amém? Mas, irmãos, como discípulos, nós queremos fazer essa mesma pergunta em relação a Deus. Já se fez isso? O que será que Deus está pensando agora? O que passa na mente de Cristo? Não é fascinante fazer essa pergunta? Isso é uma das coisas que torna a vida cristã mais empolgante. Porque ainda coisas difíceis, ainda que coisas aos olhos do mundo são negativas, são más notícias, para nós como discípulos não. Para nós como discípulos é uma oportunidade de fazer a pergunta talvez mais importante da sua vida, que é: o que Deus quer me ensinar com isso? Para o meu bem, porque Ele me ama. O mundo reclama. O mundo vê as coisas como negativas, ainda as coisas positivas que acontecem. As pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua faculdade, na sua família, possivelmente veem como negativas, não é? Muitas vezes não é isso que a gente vê e ouve no trabalho: reclamações, negativismo, pessoas se queixando, ainda de coisas boas. Quando você para pensar, você fala: caramba, mas isso é bom, por que essa pessoa está reclamando? Por quê? Porque ela não conhece a Cristo, não conhece a mente de Cristo. Porque um homem e uma mulher de Deus, que entendem a soberania de Deus, vê ainda o negativo como positivo. E sabe o que? Foi isso que Paulo fez. Eu não vi Paulo se queixar de reclamar. Eu não vi Paulo se queixar de morar com um casal. Eu e Bia estamos, essa semana, morando com um casal, com Gabriel e Amanda. Porque olha a fé e o coração deles, irmãos. Eles já vieram para São Paulo, sem ter um lugar para morar. Eles estão morando com a gente. Entende?
E claro, é diferente você compartilhar a sua vida com um outro casal por algum tempo. Mas eles estão gratos, eles estão animados de estar aqui, porque eles entendem a mente de Cristo. Eles entendem. E Paulo entendia também. E sabe o que aconteceu desse relacionamento? É o que nós vamos ver nas Escrituras hoje. Eu não vou dar spoiler. Mas o fato de Paulo entender a soberania de Deus produziu coisas muito poderosas a partir dessa amizade com Priscila e Áquila. E vamos ver mais sobre isso agora mesmo. Mas só para terminar, eu penso sobre um discípulo lá do Rio de Janeiro, com quem eu passei tempo no final de semana, que é o Lucas Tria. Olha como Deus é soberano. Ele está lá no Rio de Janeiro fazendo faculdade, na UFRJ. Só que antes de ir para lá, ele ficou um semestre em Campinas. Ele está fazendo RI, Relações Internacionais no Rio. Era o curso que ele queria. Mas ele ficou 6 meses em Campinas, na Unicamp, estudando Educação Física. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. Por que ele ficou 6 meses em Campinas estudando Educação Física? Claro, intelectualmente falando, ele fez isso porque ele teve que esperar 6 meses até sair o resultado da lista de chamada lá no Rio de Janeiro. Mas durante esses 6 meses, ele evangelizou um cara chamado Matheus Chiqueto. Ele conheceu ele, estudou a Bíblia com ele, e hoje Mateus e Débora lideram a igreja em Campinas. Deus é ou não é soberano? Então imagina, mudar de cidade, fazer um curso que ele não queria, mas olha a soberania de Deus, tudo isso aconteceu para ele conhecer o próximo líder de igreja. Tudo isso que aconteceu. Paulo perdendo emprego, voltando a trabalhar com tendas. Paulo morando com um casal. Talvez uma loucura na economia daquele tempo. Tudo isso aconteceu para Paulo conhecer os próximos líderes de igreja, chamados Priscila e Áquila. Nós vamos entender como Priscila e Áquila se tornaram líderes de igreja, voltando em Atos 18. Vamos lá, irmãos. Atos 18. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Ok, o cenário mudou de novo. Chegaram da Macedônia, Silas e Timóteo, e Paulo fala sobre isso nas cartas aos Coríntios, trazendo as ofertas dos irmãos de lá, que foram muito generosos com ele. E agora Paulo voltou a poder se dedicar exclusivamente à pregação, ele voltou a ser um integral, de novo. Entende? Então, irmãos, sim, a nossa oferta é para Deus. É isso que a Bíblia fala. Mas a nossa oferta serve para suprir necessidades da igreja. Paulo ia ser muito mais eficaz evangelizando se ele pudesse se dedicar 100% do tempo para isso. E é por isso que nós temos integrais na igreja. São pessoas como Caio e Carol, como Gabriel e Amanda, como eu e Bia e Valdir e Carol, Taíde e Gabi e muitos outros agora, que podem se dedicar 100% do tempo a pregar a palavra de Deus, a cuidar das necessidades da igreja. Isso é essencial, como nós vemos aqui em Atos, para que o reino de Deus avance. É essencial. Entender isso é entender a soberania de Deus também. Que esse é o plano de Deus, que sim, nós tenhamos mais e mais integrais na igreja, para poder ter mais e mais igrejas, mais líderes de igreja se levantando, mais regiões aqui em São Paulo, uma região norte, uma região Guarulhos, Osasco. Mas a forma para isso é que nós entendemos a mente de Deus, a estratégia de Deus, e nós como igreja sejamos totalmente dedicados a isso. Então se pergunta, o que Deus quer me ensinar para o meu bem e para o bem da igreja, porque Ele nos ama?
É isso que Paulo entendia. E o que Deus fez, ele mudou o cenário radicalmente. Paulo voltou a trabalhar como integral. Mas sempre grato. É isso que nós vemos nas cartas que ele escreve. Ele diz que ele passou frio, passou fome, ele teve abundância, teve escassez. Ele trabalhou como construtor de tendas, ele trabalhou pregando o evangelho, mas uma coisa que Paulo entendia, e é isso que vai nos fazer gratos sempre, independente das circunstâncias, é entender a mente de Cristo. Pulando para o versículo 18 agora. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais um tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ok. Paulo é perseguido pelos judeus aqui em Corinto, mas ele persevera. Ele permanece lá mais algum tempo, é isso que a Bíblia fala no versículo 18. Ele prega a palavra de Deus, apesar da perseguição. Mas depois disso, ele precisa partir para outros lugares, para seguir a viagem missionária dele. Ele passa por Éfeso, ele passa por Cencreia, ele passa pela Síria, ele passa por Frígia e Galácia. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. No final, claro, fala que ele foi para todos esses lugares, para não só pregar a palavra de Deus, mas fortalecer todos os discípulos. Segundo ponto de hoje, conhecendo o corpo de Cristo. Paulo teve um privilégio aqui, que foi passar por múltiplas igrejas, conhecer a fé de múltiplos irmãos, e testemunhar isso que nós podemos testemunhar, mesmo sem sair de São Paulo, que o corpo de Cristo, a igreja, é um lugar extraordinário. Você já reparou isso essa manhã? Olha a diversidade da igreja. Eu imagino Paulo passando por todas essas igrejas e vendo isso. Nós temos discípulos de muitos lugares do Brasil aqui hoje reunidos. Temos discípulos do Nordeste, temos discípulos do Norte, temos discípulos do Centro-Oeste, do Sudeste, ainda do Sul de São Paulo. Nós temos discípulos de fora do Brasil aqui, hoje com a gente. Nós temos nossos irmãos da Colômbia, e que legal ver eles se esforçando em falar português. Mas mais do que isso, compartilhando as boas notícias lá da Colômbia. Nós temos uma discípula aqui em especial, dos Estados Unidos, a Olímpia. Irmãos, sabe o que é extraordinário? Quando a gente vê discípulos de vários lugares do mundo, e mesmo ver eles aqui vindo na frente e dando boas notícias de outros lugares, é ver que o padrão no reino é o mesmo. Você vai para Bogotá e lá eles estão fazendo discípulos. Nós vemos o amor do reino através deles se esforçando aqui na frente para falar português com a gente, não é? Nós vemos o padrão do reino com uma estrangeira, uma americana aqui. E se a gente tem a oportunidade de ir para lá, ou para um país da América Latina, ou ainda para outra igreja aqui no Brasil, em São Carlos, em Campinas, que é aqui do lado, no Rio de Janeiro, e eu quero te incentivar a isso. Se esforça para ir conhecer uma dessas igrejas, se você ainda nunca foi. Porque você vai ver o que Paulo via aqui. Quão incrível é o corpo de Cristo. Quando nós estamos com igreja, é algo muito especial, irmãos. Nós precisamos dar valor a isso. E quando nós conhecemos o corpo de Cristo, o que é conhecer o corpo de Cristo? Conhecer a vida dos nossos irmãos. Por isso nós queremos ter convívios profundos aqui com a igreja. Não é que termina o culto e nós estamos correndo para ir para casa, embora. Não. Nós queremos estar com os cristãos o dia inteiro. Se for possível, não é? Eu sei que nem sempre dá, mas esse tem que ser o nosso coração, irmãos.
Se é o domingo, chama cristãos para almoçar na sua casa. Por que não? Ainda se você é casado, chama um outro casal para ir na sua casa almoçar. Qual que foi a última vez que você fez isso? Entende? Então, irmãos, às vezes os casados não têm amizades profundas na igreja. E não é porque não tem devocional de casados. É porque talvez você não está se esforçando para entrar na vida de outros casais. E sim, nós vamos ter eventos para os casados. Porque isso é importante também, entende? Mas é por isso, irmãos, precisamos nos doar, os solteiros. Você talvez não está namorando hoje porque não está tendo eventos de solteiros, ainda que vamos ter. Mas talvez é porque você não vai em saídas. Ainda que eu soube que tivemos saídas esse final de semana, amém? Graças a Deus. Irmãos, para que serve isso? Ter tempos com casados, ter saídas com solteiros, ter tempos em família. Por que a gente faz bate-papos? Por que a gente tem convívios profundos? Para conhecer o corpo de Cristo. E quanto mais profundamente a gente consegue estar na vida um dos outros, conhecendo uns aos outros, mais maravilhado a gente fica com o reino. Porque vir na igreja não se torna mais um compromisso de domingo. Não é mais bater um cartão, porque eu tenho que estar lá, senão alguém vai me mandar mensagem. Não. É estar com a sua família. O que a gente está fazendo hoje? A gente está em família, passando essa manhã juntos. Não é? É isso. É simples assim. Mas sabe o quê? Quanto mais laços a gente tem, e a soberania de Deus continua rolando, mais a gente fica surpreso positivamente com o corpo de Cristo, não é? Eu fiquei surpreso outro dia em ver o Márcio Barreto liderando canções. Você já ouviu ele cantando? Claro, o Márcio é muito talentoso. Ele é muito servo, ele tem um coração incrível. Mas parece que quanto mais o tempo passa no reino, mais eu fico surpreso com esse irmão. Irmãs, ele está solteiro, tá bom? A gente passou um tempo essa semana e ele disse que está animado para namorar. Mas, com uma irmã espiritual, amém? Então vamos lá. Mas foi uma surpresa. Ele já tem alguns anos como discípulo e eu pensei, caramba, eu nunca ouvi ele cantar. E ele tem talento, ele tem potencial, tem uma boa voz. Falei, Caio, você precisa ter ele no coral da Leste. Ele precisa ensaiar um pouquinho, amém? Mas tem um potencial incrível aí. E sabe o quê? Olha Romanos 16, lembra Priscila e Áquila? Por que Deus permitiu Priscila e Áquila viverem com Paulo algum tempo na casa deles? Trabalhar com eles fazendo tenda. Talvez por isso, que a gente vai ler agora em Romanos 16, 4. Olha isso. Aliás, Romanos 16, 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo não só viveu e trabalhou com os futuros líderes de igreja. Como assim? A gente leu em Atos 18 agora, espero que você tenha reparado nisso. Paulo estava em Corinto, depois ele foi para Éfeso. Depois ele sai de Éfeso e vai para várias outras cidades. Mas lá diz, no trecho que a gente acabou de ler em Atos 18, que ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso. O que eles ficaram fazendo lá? Liderando a igreja. Mas lembra, diferentemente de Paulo, eles não se dedicavam à pregação exclusivamente. Paulo sim se dedicava, e isso voltou a acontecer depois do versículo 5. Só que Priscila e Áquila, até onde a Bíblia diz, eles trabalhavam. Eles trabalhavam com tendas. E Paulo deixou eles lá em Éfeso, enquanto ele foi para outras igrejas,
para liderar a igreja. Imagina isso. Paulo pensando, ok, eu vou para outros lugares. Quem vai liderar a igreja agora? Priscila e Áquila. Mas Paulo, eles não são integrais como você, mas eles são discípulos. Não tem diferença entre eu e eles. Porque cada discípulo na igreja é um integral no coração. Irmãos, os integrais da igreja não se resumem a alguns irmãos, que a gente pode contar nos dedos aqui. Sim, são poucos e nem todos vão trabalhar para a igreja. Porque o ponto é que a maioria da igreja trabalhe, tenham empregos incríveis, cresçam profissionalmente, possam alcançar pessoas aí no seu trabalho e possam ofertar a Deus, para a gente poder avançar o reino. Mas vamos entender algo, cada discípulo, trabalhando ou não para a igreja, é um integral no seu coração. Isso é o que Priscila e Áquila nos mostram. Ainda pessoas que não são integrais, não são evangelistas e conselheiras de mulheres, podem liderar uma igreja. E é isso que nós estamos vendo com São Carlos agora, com Jonathan e Tânia indo para lá. Eu e Bia conhecemos Jonathan e Tânia praticamente todo o tempo que a gente tem no reino. Jonathan tem 9 anos como discípulo, praticamente. Tânia veio para a igreja antes da gente. A Tânia trouxe o Caio, olha isso. E durante todo esse tempo, convivendo com eles, a maior parte dele na universidade, nós vimos eles serem frutíferos inúmeras vezes. Nós vimos não só isso, eles impactarem a vida de irmãos, que eles discipularam, que eles cuidaram, que eles ajudaram. Eles são discípulos totalmente comprometidos. Eles são integrais no coração deles para Deus. Não tenho dúvida disso. E por isso que nessa transição agora, Deus está enviando eles para São Carlos. Para eles ficarem lá a cargo da igreja. Olha isso, que responsabilidade, irmãos. Até o fim do ano. E aí, o plano é que a gente possa enviar um casal que está sendo treinado aqui em São Paulo. Para poder assumir a igreja lá. Entende? Esse é o plano. Mas estávamos orando, porque precisávamos de Gabriel e Amanda aqui para liderar a região sul. São mais de 80 discípulos na região sul. Então, precisávamos de ajuda para poder fortalecer e crescer São Paulo, já que nós temos enviado muitos para outros lugares, outros países, outras igrejas. Mas a gente pensou, quem pode assumir a igreja de São Carlos? Sim, temos outros integrais aqui, mas queremos treinar eles por mais um tempo. Jonathan e Tânia. Então, olha isso. Quanto mais o tempo passa, mais você descobre o potencial nos discípulos. E agora se pergunta, que potencial tem em você? Que talvez a gente ainda não descobriu, talvez você mesmo não descobriu. Ou você descobriu, mas não está usando. Ou na pessoa que você discipula. Quanto mais laços profundos a gente tem na igreja, mais esses potenciais vão vir à luz. E isso avança o reino, irmãos. Então, para conhecer a Cristo, conheça o corpo de Cristo. Estamos muito animados com Jonathan e Tânia, irmãos. Vocês chamam o padrão do reino mais alto, com a decisão de vocês. Vocês chamam o padrão para mim e para Bia, e para toda a igreja, mais alto. Porque vocês mostram isso com o exemplo de vocês. Que cada discípulo na igreja é um discípulo totalmente comprometido. E se Deus te chama, não importa quando, onde, você vai. Porque deixar tudo para seguir Jesus, como diz Lucas 14, não é só uma decisão que a gente toma no batismo. É uma decisão que a gente toma todos os dias. Deixar tudo, eles vão deixar a casa deles aqui. Eles vão se mudar para lá essa semana. Eles vão se despedir da família deles hoje. Você estaria disposto a fazer o mesmo? Se Deus te chamar, seja para liderar uma igreja, para ir numa missão, para mudar para rap, para liderar um bate-papo, para assumir um discipulado. Irmãos, esse precisa ser o coração de cada um de nós. Conheça o corpo de Cristo. Terceiro e último ponto. Nós conhecemos a escritura de Mateus 28, que Jesus fala, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que essa escritura revela? O coração de Cristo. O coração de Cristo é salvar os perdidos.
E nós só vamos conhecer o coração de Cristo se nós estivermos empenhados em fazer discípulos também. Terceiro e último ponto, conhecendo o coração de Cristo. É impossível você conhecer o coração de Cristo se você não faz discípulos. Você não conheceu o coração de Cristo essa semana se você não evangelizou. Se você não separou parte do seu tempo para estudar a Bíblia com alguém. Você simplesmente não conheceu, ainda que você seja um discípulo. Você sabe a Escritura. Você já ouviu ela. Você já leu ela. Mas você não conheceu ela essa semana. Nós só conhecemos aquilo que a gente vive, irmãos. Nós só vamos ter o coração de Cristo se nós estamos exercitando ter esse mesmo coração. E eu quero chamar a igreja hoje a conhecer o coração de Cristo. Vamos ver Paulo aqui em Atos 18, para terminar o capítulo. Atos 18, versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Irmãos, algo incrível acontece aqui no final do capítulo. Lembra Priscila e Áquila? Olha que casal poderoso eles eram. Todos os casais da igreja têm esse mesmo potencial. Porque o casamento não é o fim do jogo, né? Como falam no mundo. E não é o fim do reino também. Não é onde os sonhos acabam, é onde os sonhos começam para Deus. Irmãos, como casados, podemos ser muito frutíferos para Deus. Como solteiros, como universitários, toda a igreja que busca ter o coração de Cristo vai dar frutos. Porque esse é o nosso propósito, fazer discípulos. Aqui Priscila e Áquila, eles ouvem um judeu pregando fervorosamente, corajosamente e com exatidão sobre Jesus. Embora ele fosse judeu, embora ele conhecesse só o batismo de João. Então, ele tinha a mensagem, Apolo, mas não toda a mensagem. Ele tinha ouvido falar algumas coisas, mas ainda faltavam algumas informações para ele. Faltava um estudo bíblico para ele. Entende? Talvez ele perdeu o estudo de luz aqui ainda. Que nós fazemos com os nossos amigos. E o que Priscila e Áquila fazem? Chamam ele para a casa deles. Para fazer um bate-papo. Qual foi a última vez que você chamou alguém estudando a Bíblia para ir na sua casa? Para comer lá, para estudar a Bíblia com essa pessoa. Qual foi a última vez que você fez um bate-papo na sua casa? Entende, irmãos? Esse era o coração de Priscila e Áquila, porque é o coração de Jesus. E lá ele ouviu com mais exatidão. E lá acontece a conversão de Apolo para o movimento dos discípulos. E aí ele prega poderosamente e se torna um trabalhador em Éfeso. Olha o que fala. Querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo se tornou um pregador extraordinário aqui. Mas tudo veio do coração de Priscila e Áquila, que lideraram a igreja, mesmo sem ser integrais. Eles tomaram posse desse grupo e avançaram o reino de Deus. Eu sei que é o que vai acontecer em São Carlos. Não só porque Jonathan e Tânia têm o coração de Cristo, mas porque Gabriel e Amanda também. Eles sabem do plano de vir para São Paulo há um mês. E o que você pensa? Eu tenho que mudar daqui a um mês. O que eu vou fazer? Eu vou pensar onde que eu vou morar. Primeiro eu vou empacotar minhas coisas. Primeiro eu vou, não sei, pesquisar mais sobre São Paulo. Eu vou desfrutar um pouquinho mais aqui em São Carlos. Eu vou tirar umas férias, porque sei que lá eu vou trabalhar duro. Sabe o que eles fizeram?
eles trabalharam mais duro do que nunca nesse último mês. Nós fomos no culto de semana lá, quarta-feira agora. Tinha cerca de 10 discípulos e 20 em atendência. Foi a maior tendência com visitantes da história dos cultos de semana e talvez dos cultos lá em São Carlos. Então, eles estão saindo de lá, dando tudo para Deus. Tudo no evangelismo deles. Tudo para salvar almas. Amanda mandou mensagem para todos os contatos dela falando: é minha última semana em São Carlos. Por favor, vem no culto para a gente poder se despedir. E tinham muitas mulheres lá visitando. E não só isso, nessa última semana deles lá, eles viram 2 batismos para a glória de Deus. Se você for lá em São Carlos agora, você vai conhecer um estudante da Universidade Federal de São Carlos, doutorando, chamado Denis. Denis agora é o seu irmão em Cristo. Não é incrível? Você vai conhecer a Rawane também, uma estudante lá, que agora é a sua irmã em Cristo. E eu vejo esse fogo nos discípulos, irmãos. Minha avó que está lá, tem mais de 70 anos, está evangelizando, estudando a Bíblia com mulheres. Meus pais que estão lá, estão evangelizando. Toda a igreja tem esse mesmo coração de Gabriel e Amanda, de Priscila e Áquila, que é o coração de Cristo. Eu fico me perguntando, o que aconteceria com a igreja de São Paulo se cada um dos discípulos aqui decidem imitar esse coração? Irmãos, é o que Deus quer. Sabe o que? Eu quero te chamar, eu quero te desafiar, através das escrituras, do exemplo de Gabriel e Amanda, do exemplo da igreja em São Carlos, a estudar a Bíblia com uma pessoa. Eu acredito que é possível. Cada discípulo que se diz discípulo na igreja, estudar a Bíblia com uma pessoa na semana, não é? Mas não participar do estudo, você está lá, você cuidar da pessoa, você aprender os estudos. Se você não sabe, claro, você vai ver outra pessoa fazendo estudo e vai aprender, mas é você que está ali, dando coração para mais essa pessoa. Por quê, irmãos? Porque queremos ter o coração de Cristo. Queremos conhecer a Cristo. Em conclusão, hoje vimos 3 pontos para nos ajudar a conhecer a Cristo. Primeiro ponto, conhecer a mente de Cristo. Conhecer a mente de Cristo através da soberania dEle. Vendo as coisas que acontecem na nossa vida e se perguntando, como isso serve para o meu bem? O que Deus quer me ensinar com isso? E decidindo ter um coração grato. Segundo ponto de hoje, conhecendo o corpo de Cristo. Conhecendo os nossos irmãos, nossas irmãs. E conhecendo a nós mesmos. E como podemos chamar o padrão do reino mais alto. Estando totalmente comprometidos, como a gente teve no dia do nosso batismo. Deixando tudo para trás, para continuar servindo Deus e a igreja dele. E terceiro ponto de hoje, conhecendo o coração de Cristo. O coração de Cristo é salvar o mundo e salvar os perdidos. E é isso que nós queremos como igreja. Queremos ter esse mesmo coração. O que vamos fazer na prática saindo daqui? Amar a vida das pessoas. Evangelizar. Estudar a Bíblia com as pessoas. Estar envolvido na vida delas. Porque a mesma coisa que mudou as nossas vidas é o que vai mudar a vida delas também. E essa coisa é conhecer a Cristo. E para Ele seja glória. Amém.